que guitarristas de fora são considerados muito mais do que os guitarristas nacionais? É um questionamento bem pertinente, porque aqui no Brasil a gente tem muitos guitarristas que, tecnicamente falando, são incríveis, até mesmo melhores do que muitos caras lá de fora. Mas por que será que eles são considerados tão menos, são tão menos reconhecidos e têm tanto menos holofote do que os caras lá de fora? A visão que eu tenho nisso, não só sobre guitarristas, mas como artistas no geral e músicos no geral, é de que os músicos lá de fora estão muito mais preocupados com uma identidade do que necessariamente técnica. Porque se você for analisar, tem muito guitarrista, tem muito instrumentista lá de fora, que nem é tão técnico assim, às vezes no ao vivo erra bastante, mas chama muita gente e ainda assim tem uma identidade muito própria. Que você escuta 30 segundos, 10 segundos do cara tocando, você sabe que é ele. A maior parte dos guitarristas que a gente tem hoje em dia, no grande geral, que tocam metal e etc., tem o mesmo time de Zoom 505, nunca foge disso, e os que tem realmente um destaque maior são os que fogem disso. Dos caras que são mais antigos, desde caras mais novos, que é o Matheus Assato, por exemplo. Que você vê que não é um cara que tecnicamente seja um monstro, por mais que ele é muito bom, mas o interessante dele não tá em tocar rápido ou necessariamente o que ele tá utilizando. Ele não é um Alan Holdsworth, por exemplo, que utiliza umas coisas extremamente wow e fora de base. Olhando pelo ponto de vista técnico, talvez ele não seja um monstro como Paul Gilbert ou Malmsteen. Mas, em questão musical, harmônica e de performance, é indiscutível. E a maior parte das coisas que ele faz tá em cima de escala menor, maior, pentatônica e caged. Que é uma coisa que, se você toca um certo tempo, não é um bicho de sete cabeças. Se você pegar em alguns meses, você aprende. Mas o que tá ali que faz, nossa, aquilo ser tão incrível? Penso eu que a abordagem que ele tem, e alguns outros guitarristas, que nem o André Nieri, por exemplo, não tá calcada em realmente técnica, mas muito mais sobre expressar algo. Tudo bem que você expressar algo com rapidez, com técnica, não tem problema nenhum nisso. Até porque tem muito guitarrista que sabe fazer isso muito bem. Mas eu vejo que aqui dentro tá muito mais sobre a técnica do que a expressão. Eu não sou um guitarrista virtuoso, muito menos um guitarrista extremamente técnico. Mas é uma visão que eu tenho referente a muita coisa que eu ouço, muita coisa que eu vejo e que eu consumo. Então é claro que alguém pode ter uma opinião extremamente divergente da minha e falar que eu não entendo de nada. Mas, vamos ser bem sinceros que os guitarristas que realmente são referência aqui no Brasil são mínimos. E a maioria é de um pessoal mais antigo que teve ali por volta dos anos 80 e 90. Fora isso, pouquíssimos ali se destacaram, né? Fora aquela trindade, né? Juninho Franco, Loureiro, Eduardo Danui e por aí vai. Então talvez a resposta para todo esse questionamento seja sentar, respirar um pouco e pensar: bom, vou pegar coisas que eu gosto, misturar com outras coisas que eu gosto e não ficar se preocupando demais com que, nossa, se tem tal pessoa tocando rápido, eu preciso tocar também. Não, cara, às vezes um dente resolve tudo. Às vezes, realmente, você tocar uma nota resolve tudo, em vez de você meter um arpejo, por exemplo. E a história tá aí pra ser lembrada. Até porque a gente sabe que nos anos 90, quando tinha aquele encontro surreal de guitarristas incríveis, quem realmente fez sucesso e ganhou o coração de todo mundo foi o Kurt Cobain. Que não era um guitarrista shred, muito menos um cara muito técnico. Mas as composições dele, não preciso falar nada. Caso você tenha uma opinião divergente ou oposta à minha, basta comentar aí que a gente vai poder conversar a respeito. Segue nas outras redes sociais. Eric Silver. Um grande abraço.